Oi galera, nossa nova dica é sobre evolução. Nós vamos falar a respeito das provas da evolução. A primeira prova da evolução que nós vamos trabalhar são as provas anatômicas, que tem a ver com homologia e com analogia dos órgãos. Quando a gente pensa em homologia, a gente lembra de um termo chamado de irradiação adaptativa. Quando você analisa a ancestralidade através dessa prova, você percebe que os seres têm a mesma origem embrionária, mas eles têm estruturas no corpo com funções distintas. E quando você vê a analogia, eles pertencem a diferentes origens embrionárias, mas têm uma determinada estrutura no corpo que tem função semelhante. Aí a gente lembra do termo convergência adaptativa. Eu vou dar um exemplo simples. Os membros superiores dos mamíferos. Eu vou colocar 4 mamíferos aqui, a baleia, eu vou colocar o homem, o cavalo e o morcego. Os membros anteriores, eles foram modificados, no caso da baleia para nadar, no caso do morcego para voar, do cavalo para o animal cavalgar e os nossos membros superiores são os braços. Isso nos faz lembrar o quê? Que todos nós viemos de um mesmo ancestral comum, que foi um mamífero, onde uma necessidade adaptativa fez com que esses membros fossem modificados por conta de um novo nicho ou de um novo hábitat. Quando eu vou para analogia, o que é que foi que aconteceu? Eu tenho 3 grupos diferentes. Eu tenho, por exemplo, um peixe, eu tenho um pinguim, que é uma ave, e eu tenho um mamífero, que é o golfinho. O que é que eles mantiveram de característica comum que foi benéfica para que eles sobrevivessem no mesmo ambiente? Eles mantiveram as nadadeiras. Isso nos prova que houve uma convergência adaptativa. Um determinado órgão se manteve e convergiu para que eles sobrevivessem no mesmo ambiente. Quando você analisa homologia e analogia, você está falando de provas anatômicas. Ou seja, não esqueçam, analogia é convergência adaptativa e homologia é irradiação ou divergência adaptativa. Provas da evolução. Nas provas embrionárias, que foi criado através de um cientista chamado Henkel, que é a teoria da recapitulação, ele fala que num determinado momento do desenvolvimento embrionário de todas as espécies, elas lembram num determinado estágio o seu ancestral comum. Observem essa imagem e vejam que em determinado momento do desenvolvimento embrionário de todas essas espécies, elas são muito semelhantes. O que é que Henkel fala? Ele fala da ontogenia, levando-se em conta o desenvolvimento da espécie, ou seja, a filogenia. A ontogenia, ela estuda o desenvolvimento e a origem do embrião. E a filogenia fala do desenvolvimento da espécie. Se eu posso ver em todas as espécies uma mesma característica similar no embrião, eu posso dizer que todos nós talvez tenhamos vindo de um mesmo ancestral comum. Porque se esse embrião ele é semelhante, essa prova me faz voltar ao início da formação da espécie. Então, não esqueçam, as provas embrionárias, elas levam em conta a teoria da recapitulação, onde todas as espécies, levando-se em conta a origem embrionária, podem ter tido um ancestral comum. Ok?